Quem conheceu os pensamentos do Senhor? Quem pode instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos repetir essa parte? Mas, mais uma vez, bem forte, irmãos. Mas nós temos a mente de Cristo. O tema é o tema do mês, né, irmãos? O tema do mês é o salvo vive do jeito de Deus. Então nós vamos meditar nesta palavra e após vamos participar da ceia, que é um momento muito especial e que Jesus estabeleceu para que nós pudéssemos participar, e nós vamos participar até que Jesus venha, ou até que a gente vá. E a promessa de Jesus é que um dia todos nós estaremos numa mesa no reino dos céus, e Jesus vai nos servir a ceia. Quem quer ir para lá? Então tá, glória a Deus. Irmãos, deixa eu só aqui, nós estamos recebendo um casal de irmãos aqui, o Hernandes e a Paula, né? Faz assim, olha. Isso, vamos recebê-los com palmas para Jesus. Glória a Deus. Já estão convidados para tomar o chá, né? Após o culto, para tomar o chá. O melhor chá dessa quadra aqui, ó. Vocês imaginavam que ia dizer do mundo, né? Não, mas é muito bom o chá. Glória a Deus. O mês passado, eu vou dar uma recapitulada para a gente sintonizar alguns irmãos que não estavam no mês passado. No mês de junho, nós trabalhamos um tema aqui, e o tema era do jeito de Deus ou de nenhum jeito? Ou de jeito nenhum? Que o salvo, né? O salvo em Cristo, o salvo, aquele que recebeu o presente da salvação e fez de Jesus seu Salvador, só ele consegue viver do jeito de Deus. Do jeito de Deus, só quem pode servir a Deus, do jeito que Ele deseja, do jeito que Ele estabeleceu, é o salvo. É o salvo, aquele que já se arrependeu dos seus pecados, aquele que já fez de Jesus seu Salvador, e aquele que anda, como a gente costuma dizer, no nosso crentez, é aquele que anda nos caminhos de Deus. Só o salvo anda nos caminhos de Deus. E os caminhos de Deus é a sua palavra. Amém, gente? Quando Jesus esteve aqui, as pessoas seguiam a Jesus fisicamente. Jesus dizia: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E as pessoas iam atrás de Jesus. Como Jesus hoje está à direita de Deus, ressuscitado, vitorioso, como é que nós podemos seguir os caminhos de Jesus? Como é que nós podemos seguir a Jesus? Nós seguimos a Jesus sendo guiados pela palavra. Amém? Sendo coordenados pela palavra, pelo evangelho, pela mensagem do evangelho. E quando a pessoa,
ela é salva e ela segue nos caminhos de Deus, ela faz da palavra de Deus, né, o seu guia, automaticamente ela vai ter a mente de Cristo. Ela vai pensar como Cristo. Ela vai agir como Cristo. Ela vai sentir como Cristo. Amém? O apóstolo Paulo fala aqui no texto para a igreja de Coríntios, dizendo, de Corinto, né? Dizendo: nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Nós que estamos nos caminhos de Deus. Nós que estamos nos caminhos de Deus. Então, somente o salvo serve a Deus, vive do jeito de Deus. E esse é o tema desse mês. O salvo vive do jeito de Deus. Por quê? Porque o salvo, ele é guiado pela palavra. Amém? Então o salvo é a única pessoa, né, que tem condição de ter a mente de Cristo dentro dele. Porque a mente de Cristo está na palavra. Quando você se enche da palavra, você é guiado pela palavra, você está tendo a mente de Cristo. Você é cheio do Espírito Santo, você tem a mente de Cristo. E você vai gostar do que Cristo gosta. Você vai querer o que Cristo quer. Você vai fazer o que Cristo fazia. Se você e eu temos a mente de Cristo, nós vamos formatar a nossa vida do jeito de Cristo. Amém? Repita comigo. Somente o salvo consegue viver do jeito de Deus. Somente o salvo tem a mente de Cristo. Amém, gente? O que é que Jesus gostava, gente? O que é que Jesus amava? Já que você e eu temos a mente de Cristo, então essa resposta é muito fácil. Sim ou não? Sim ou não? O que que Jesus gostava enquanto ele estava aqui na terra? O que que ele mais gostava? De ir no shopping? De jogar futebol? De passear? Vasculhando os 4 evangelhos, nós vamos descobrir o que Jesus mais gostava. Ele gostava de churrascada? É isso que ele mais gostava? Ô, gente, vamos lá, me ajuda. Vamos lá. Era isso que ele mais gostava? O que mais? Gostava de pescar? Jesus gostava... O maior prazer de Jesus era pescar peixes? Não. Puxa vida. Quem é que tem a mente de Cristo que pode me dizer o que que Cristo mais gostava? Como? Pregar a palavra de Deus? Fazer a vontade do Pai? Mais objetivamente, vamos lá. Vamos? Viver do jeito de Deus. Sim, mas de maneira objetiva. O que mais Jesus... O que mais ardia no coração de Jesus? Cuidar das pessoas. O que mais impulsionava Jesus era levar o evangelho para as pessoas, a fim de resgatá-las, a fim de salvá-las para o reino dos céus, para o reino de Deus. Se você e eu temos a mente de Cristo,
E isso é muito simples, é muito fácil responder essa pergunta, porque o que Jesus mais gostava era de visitar as pessoas doentes, enfermas, ele estava sempre com as pessoas, ele estava na casa comendo com as pessoas, amém, gente? Ele estava sempre no meio das multidões, porque ele amava a gente, ele amava as almas. E ele disse certa vez, que ele veio para salvar o perdido. João capítulo 19, versículo 10, né? Porque o Filho do Homem veio para salvar, para buscar e salvar o perdido. E nós que temos a mente de Cristo, qual é a coisa natural? Qual é o coisa muito clara para nós? Se Jesus gostava de pessoas, amava as pessoas, queria salvar as pessoas, era o que batia forte no seu coração. E se nós temos hoje a mente de Cristo, o que é que mais tem que bater no nosso coração? Mente daquele, na vida daquele que tem a mente de Cristo. O que é que mais tem que bater forte? O mesmo de Jesus. Porque se você tem a mente de Cristo, você vai desejar o que Cristo deseja. Cuidar das pessoas. Ir aonde as pessoas estão. Se interessar pelas pessoas. Jesus era um evangelista. Ele evangelizava as pessoas perdidas de duas maneiras. Ele usava o evangelismo em massa e usava o evangelismo pessoal. O que é o evangelismo em massa? É aquela forma de levar o evangelho para muitas pessoas ao mesmo tempo. Amém? No caso aqui, nós estamos fazendo um trabalho de massa. Um está falando e muitos estão ouvindo. Amém? Jesus fazia muito isso. Nas montanhas, no deserto, as pessoas seguiam a Jesus. Jesus, ele evangelizava as pessoas. E ele dizia: quem quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas também Jesus fazia o evangelismo pessoal. O que é o evangelismo pessoal? É aquele evangelismo que você faz com uma pessoa, duas pessoas. E esse evangelismo pessoal Jesus fazia nas casas. Jesus ia nas casas das pessoas. Amém, gente? Jesus ia nas casas, ele procurava estar na casa das pessoas. Por quê? Na casa das pessoas, as pessoas ficam tranquilas, se abrem mais, se sentem mais seguras. Então Jesus usava o evangelismo pessoal para evangelizar as pessoas que ainda não eram salvas, para que fossem salvas. Amém? E a pergunta que vem diante disso, para nós que temos a mente de Cristo e sabemos que o que mais mexia com Jesus era evangelizar as pessoas, cuidar das pessoas. Jesus não parava em casa. Jesus estava na estrada. Jesus estava nas casas das pessoas. A pergunta que vem é: se nós temos a mente de Cristo, então nós estamos evangelizando pessoalmente, sim ou não? Sim ou não? Nós também estamos
isso está queimando dentro de nós e nós estamos evangelizando pessoalmente as pessoas. Sim ou não? Estamos? Você tem o hábito de sair de casa pelo menos um dia na semana, tirar uns 30 minutos, 40 minutos para ir na casa de alguém, para conversar com aquela pessoa, evangelizar ela com a tua fé, com o teu testemunho de vida. Você tem feito isso? Você que tem a mente de Cristo? O que mais pulsa dentro de você é conquistar alguém, é ganhar alguém, é levar alguém para Jesus, a se render aos pés de Jesus. Isso é a coisa mais natural para quem tem a mente de Cristo. E Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Ninguém precisa ser um evangelista, um evangelizador em massa. Mas todos que têm a mente de Cristo devem fazer o evangelismo pessoal. Talvez você diga: mas pastor, quando eu estou na fila lá do banco, eu encontro alguém, começo a conversar com ela, e aí eu evangelizo ela. Legal, tranquilo, muito bom. Às vezes eu estou num outro lugar lá, eu vou no ônibus, eu vou no avião, sento do lado de alguém, começo a conversar e eu passo a mensagem de Cristo. Legal. Isso aí é evangelismo por acidente. Não é evangelismo programado. E nós precisamos viver o evangelismo programado, intencional. Diga, intencional. Você sai de casa intencionalmente para visitar uma pessoa na casa dela e lá você vai transmitir tua fé para ela. Nós temos feito isso? Nós temos evangelizado de maneira intencional? De maneira comprometida? De maneira sacrificial, onde a gente deixa as coisas de lado e objetivamente eu foco a casa de uma pessoa e vou estar com aquela pessoa. Deixo a televisão de lado, deixo tudo de lado, porque eu quero fazer o que Jesus queria, ou que sempre, que é almas. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra de Deus ela é um espelho para nos confrontar. Por isso que o salvo, só ele vive do jeito de Deus. E só ele tem a mente de Cristo. Só ele sente o que Cristo sentia pelas almas. Pelas pessoas perdidas. Pelas pessoas que choram. Pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão longe de Deus. Se isso não toca no nosso coração, se isso não quebranta nosso coração, nós precisamos reavaliar nossa fé e reavaliar a nossa vida com Deus. E nos perguntar: será que realmente eu sou salvo? Porque se eu sou salvo, o cuidar de pessoas vai arder dentro de mim. E é aí que chega o ponto onde a pessoa ela precisa, ser sincera com ela mesma. Será que eu não estou vivendo uma vida religiosa? Eu venho para a igreja, vou para casa, cuido das minhas coisas, depois de novo eu venho para a igreja, vou para casa, cuido das minhas coisas. Daí, e as almas? Ah, pastor, as almas é para ti.
que se vira com almas. Você sabia? Isso é pesquisa. Menos de 10% da igreja está diretamente cuidando de alguém. Os outros 90% estão cuidando de si. E quem é salvo, ama como Jesus ama. Quando isso não acontece, tem problema, tem alguma coisa no meio e aí que não está certo. Tem alguma contradição aí. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós e dizer, e aí? E aí? Você é cristão? Você é salvo? Você está cuidando de alguém? Não. Você está cuidando? Estou cuidando de mim. O salvo, ele não deixa o egoísmo governar ele. O salvo não é egocêntrico. O salvo olha para o perdido com o coração quebrantado. Amém, gente? O salvo, que tem a mente de Cristo, que vive do jeito que Deus quer que viva, ele está de joelhos no chão, orando pelas pessoas que estão perdidas e que precisam encontrar a salvação. Como nós podemos ter a mente de Cristo se nós estamos pensando em coisas que Jesus não pensava? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vocês lembram do salmão domingo passado? Quem lembra do salmão? Salmão. Vou repetir rapidinho, porque é muito importante a ilustração do salmão. O salmão é aquele peixe rosa, né? Rosado. Que o ambiente que ele vive são águas geladas, profundas. Porém, ele nasce em águas de rios, águas quentes. O macho e a fêmea lá no rio. A fêmea libera os ovos no fundo do rio e dali vão nascendo os salmãozinhos. E esses salmãozinhos vão crescendo, vão desenvolvendo, vão se alimentando ali. E chega um momento que o salmão sente falta, olha só, de água mais fria. Então, os salmãozinhos partem para uma grande viagem, descer os rios e chegar até o mar, até as águas salgadas, águas frias. E isso acontece não no nosso oceano aqui, tá, gente? É no Oceano Pacífico, é onde tem, né, água fria, gelada, na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega. É lá que tem o salmão verdadeiro. O que nós temos aí nos mercados é salmão do Paraguai. Aliás, não é do Paraguai, é do Chile. Que são criados em cativeiro, em açudes. E você sabe por que ele tem a mesma cor do salmão do oceano? Porque os criadores dão um produto químico para ficar rosado.
E aí a gente come aquele produto químico. O salmão do mar, do oceano frio, ele fica rosado porque ele come os crustáceos. Ele come muito camarão. E por isso a carne dele fica rosada. Então os salmões, eles descem a corredeira, descem os rios para o mar. E quando ele está chegando perto do oceano, que ele já sente a água salgada, ele vai desenvolvendo escamas para protegê-lo do sal do oceano. Por isso que ele fica prateado no mar. Então, depois que isso acontece, ele vai então para o mar. E lá ele fica até a fase adulta. Qual fase? Adulta. Ele atingiu a fase adulta, 4, 5 anos de vida. Daqui a pouco, irmãos, ele está lá nadando, no oceano gelado. Daqui a pouco a cabeça dele fica achatada. Ele faz uma reserva de gordura, porque ele sabe que ele precisa voltar para o lugar onde ele nasceu. Para quê? Para quê? Para quê, irmãos? Quem é que estava domingo passado? Para procriar. Então ele dá um negócio na cabeça dele, que os cientistas até hoje não descobrem. Como é que ele consegue voltar para o lugar onde ele nasceu, ter esse direcionamento? Ele volta exatamente no rio que ele nasceu. Ele precisa fazer essa viagem que muitas vezes é de 2.000 quilômetros até chegar no lugar onde ele nasceu. E ele precisa saltar as corredeiras. E ele é um bicho que pula muito alto. O salmão consegue pular contra a corredeira e saltar as corredeiras até 3,70 metros. Ele consegue saltar mais alto do que o saltador de altura campeão olímpico. Quando eles chegam lá, estão cansadíssimos. 2.000 quilômetros, 2.500. Aí eles chegam lá na mesma água onde eles nasceram. A fêmea deposita os ovos, e vem o macho e fertiliza. Aí nasce uma nova geração de salmão. Todos, diga todos. Todos os salmões fazem este ciclo. Por isso que, desde que Deus criou o salmão, eles existem. Porque todos os salmões fazem este ciclo, nascem no rio, descem para o oceano, chega uma hora na fase adulta. Ele sofre algumas modificações. E ele diz: está na hora de voltar para casa. Porque eu tenho que continuar a descendência. Eu tenho que procriar. Amém, gente? E se você perguntar para o salmão por que ele faz esse ciclo, ele vai dizer: é natural. De mim. O Criador me fez assim. Não é um trabalho que eu faço, é uma coisa natural do salmão. É a essência do salmão fazer esse ciclo. Amém, gente? E todos eles procriam. E nós podemos fazer essa comparação
entre o salmão e o salvo. O salvo em Cristo, que tem a mente de Cristo, que pensa como Cristo, ele procria ao natural. Quando ele atinge a fase adulta, ele está preparado para procriar. Quando o cristão está na fase adulta, cristão amadurecido, é natural que ele venha evangelizar as pessoas. Quem está aí? É natural, é a essência do salvo. Todos os salmões, irmãos, fazem esta viagem de volta para procriar. Mas nem todos os cristãos fazem isso. A pesquisa diz que é menos de 10%. 10% das pessoas que se dizem salvas, que carregam uma Bíblia, que vêm para a igreja, e voltam para casa, e vêm para a igreja, e voltam para casa, não fazem. Não procriam almas para o reino de Deus. Amém? Diga amém. Está no coração de quem tem a mente de Cristo evangelizar pessoalmente as pessoas. Se o salvo não faz isso, tem defeito de fabricação. Todo salvo maduro, ele está comprometido de maneira integral em evangelizar pessoalmente as pessoas. De ir na casa das pessoas. Olha só. Quando Cristo ressuscitou, ele passou algum tempo aqui na terra, ressuscitado. E um dia ele chamou os discípulos em Jerusalém, né? E ele disse assim, ó: ficai em Jerusalém. Fiquem todos em Jerusalém. Diga até, que do alto eu envie o Espírito Santo. E recebereis poder, pois o Espírito Santo virá sobre vós. E vocês serão as minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria, aliás, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para quem que Jesus falou isso? Para os salvos em Jerusalém. Para os salvos em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Eu vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar em vocês. E aí depois, vocês vão para todos os lugares evangelizar as pessoas. Chegou o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu. Todos receberam o Espírito Santo. Amém, gente? Em forma de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Foram tomados pelo Espírito Santo. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram salvas. Em Jerusalém. Foi um movimento, foi uma coisa louca. A igreja começou com 120 pessoas. Agora já estava com mais de 3.000. Todos estavam felizes, alegres, contentes. Puxa vida. Esqueceram-se
Esqueceram-se do que Jesus falou. Era para ficar em Jerusalém até receber o Espírito Santo. E depois ir para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Sabe o que aconteceu com os salmões? Vamos ficar aqui. Jerusalém está pegando fogo o negócio aqui. Ficaram em Jerusalém, acomodados. Estava tudo indo bem, aquela coisa toda. Eles estavam pensando como Cristo? Cristo disse que era para ficar até o Espírito Santo. E depois, sair. Eles não estavam saindo. Eles tinham permanecido. E agora? O que Jesus vai fazer com essa gente? Para fazer essas pessoas evangelizar. Jesus permite uma perseguição sobre a igreja. Jesus permite que as autoridades agora persigam a igreja que estava em Jerusalém e que deveriam já estar longe, pregando o evangelho. Tiago é morto, Pedro é preso, os discípulos, os apóstolos, são perseguidos, Estevão é apedrejado e morto, Saulo, que depois seria o apóstolo Paulo, perseguia os cristãos, indo na casa deles, trazendo para fora, jogava na cadeia. A igreja agora estava apavorada, todo mundo estava sendo perseguido. Sabe o que aconteceu? A perseguição fez eles saírem de Jerusalém. Não foi a obediência, foi a perseguição. Saíram de Jerusalém, e o texto diz, e aonde eles iam falando do reino de Deus e ganhando almas para Jesus. Gente, Jesus precisou permitir uma perseguição para que eles saíssem daquelas... E a igreja, então, foi dispersa, né? Os discípulos salvos foram dispersos. E aonde um ia, Deus operava. Isso é a igreja saindo das quatro. Aqui você se prepara. Aqui você busca maturidade. Mas o teu trabalho é lá fora. Não fique trancado em quatro paredes. Os salmões, eles não ficam no oceano para sempre. Eles fazem a viagem de volta, porque eles sabem que eles têm que procriar. E nós precisamos ganhar alma para Jesus. Amém, gente? Eu vou pedir que você abra o texto. Atos capítulo 8. Atos 8. Diz assim, ó. E Saulo, fariseu, religioso, que depois ia se converter lá na frente, no capítulo 9, diz assim, ó. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Continuando. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Amém? Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. E os que haviam fugido anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que iam.
Olha que coisa. Eu disse para vocês saírem de Jerusalém, para vocês levarem minha palavra, né? Para cuidarem de pessoas que precisam. Vocês não foram para a Judéia, vocês não foram para Samaria, vocês não foram para os confins da terra. E o meu reino precisa crescer. As pessoas precisam ser evangelizadas, salvas, porque senão vão para o inferno eterno. Então Jesus, irmãos, ele amava tanto as pessoas, as almas, que ele permitiu que os salvos em Jerusalém sofressem uma perseguição. Para que eles voltassem para a rota. Para que eles pudessem voltar para os trilhos. E todos os que foram dispersos, fugiram, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que eles fossem. Quem está aí? Gente, a essência do salmão é essa, né? É a natureza dele. Ele faz esse ciclo e ninguém tira ele da rota. Ele vai e vem, aquela coisa toda. Está nele. É a essência do salmão. E tem coisa na vida do salvo que é essência. É uma coisa natural. Que são características de uma pessoa salva. Vamos fazer um quiz aqui? Vamos lá. Me diga uma coisa que é natural na vida de um salvo. Ele é salvo. O que é natural agora na vida dele? Ele tem a mente de Cristo. Agora ele vai viver do jeito que Jesus, que Deus quer que ele viva. Primeira coisa do salvo, coisa mais natural, ele vai para o batismo. Sim ou não? É coisa de salvo. Natural. Salvou? Recebeu salvação? Presente? Amém. Agora eu vou para o batismo. Mais uma coisa que é natural para quem é salvo. Diz aí. Só quem está prestando atenção. Orar é coisa de salvo? Orar é coisa de salvo. É natural, é essência. Amém, gente? Adorar a Deus é a essência do salvo? Coisa de salvo. Amém, gente? Vir para a igreja, ouvir a palavra, gostar de fazer isso é coisa de salvo. É coisa natural. É uma coisa natural. Nem faz força para isso, não precisa fazer força. É natural. É natural ele obedecer a palavra de Deus, sim ou não? É natural ele perdoar o próximo, sim ou não? O salvo não tem problema com perdão, gente. O salvo, ele é machucado, ferido, e ele libera perdão, amém? Está resolvido! Eu tenho a mente de Cristo. E Cristo diz que é para perdoar 70 vezes 7. Pode vir que eu perdoo. O salvo é assim. Amém, gente? O salvo tem essas particularidades, essas características. É a essência do salvo. Ele perdoa. Ele tem facilidade, ele é humilde. Amém, gente? Ele ama estar junto com os irmãos adorando. Isso é coisa de salvo, gente. Está nele. Ele tem a mente de Cristo. Jesus gostava de estar no templo? Jesus estava envolvido com a palavra de Deus? Gostava. Jejuava. Jejum é coisa de salvo. Ler Bíblia é coisa de salvo. Dízimo é coisa de salvo. Poxa, gente, a pessoa quando ela é salva, ela não dá só o dízimo, ela dá a sua vida para Jesus. Amém? Ofertar é coisa de salvo. Salvo não tem nenhum problema de ofertar. Ele oferta com amor, com alegria. O salvo, ele dizima com alegria, com prazer. Ele vem glorificando a Jesus. O salvo não tem esse tipo de problema. O salvo está na essência do salvo.
O que é mais? Que são características do salvo. O salvo, ele evangeliza as pessoas. O salvo não tem nenhum problema de ir na casa das pessoas. Muito pelo contrário, ele ama fazer isso. Porque o seu Salvador fazia isso. E muitos de nós fomos alcançados por Cristo, porque alguém foi atrás de nós. Eu fui alcançado por Jesus, porque alguém foi atrás de mim. Eu não vim na igreja livre, espontânea vontade. Alguém foi lá na minha casa, trouxe eu para a igreja. Se não fosse essa pessoa, talvez eu não estaria aqui hoje. Você também não foi uma pessoa que te visitou e que evangelizou você, que falou de fé, de Deus, de Jesus, de salvação, e você está aqui hoje. Agora você tem que dar continuidade, como o Salmão dá continuidade. Vai interromper em você? Quantas pessoas estão te esperando e você na televisão? Quantas pessoas estão lá querendo morrer e você sem fazer nada? Ah, pastor, tão ocupado. Misericórdia. Aí vem o egoísmo, né, gente? A pessoa só se preocupa com ela. Na vida do salvo, a coisa mais natural é ele evangelizar as pessoas. Intencionalmente. Já faz parte da agenda do salvo. Já faz parte da vida dele. Ele vem na igreja, aprende, recebe comida e vai levar para as pessoas. Lembra da multiplicação de peixes? Jesus multiplicou o peixe, sim ou não? Aí o que ele fez? Deu para os discípulos. E aí o que os discípulos fizeram? Deram para a multidão. O salvo distribui pão. O salvo distribui alimento para as pessoas famintas. Amém, gente? Repita comigo, por favor. Diga, evangelismo pessoal é algo natural na vida do salvo. E se não está acontecendo, tem que ser feito algo urgente. Porque alguma coisa está errada. E Jesus quer despertar a sua igreja para este evangelismo pessoal. Amém, gente? Jesus está preparando o seu povo, porque ele está voltando. Só que tem muita gente que precisa ser salva. Nós precisamos ganhar essas almas. Todos nós, porque nós somos a igreja de Cristo. E Jesus foi para o céu e deixou a missão para nós. Amém? Deixou a missão para nós. Quem recebe essa palavra? Eu estava programado para falar sobre os 3 tipos de homens, ou de pessoas, que o apóstolo Paulo fala. Mas vamos deixar para domingo que vem. Amém, gente? Aí a gente continua aqui e depois passa para os 3 homens. E eu já vou adiantar. Existem 3 tipos de homens. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Amém, gente? E nós continuamos domingo que vem. E quem recebe essa palavra, aplaude a Jesus, glorifica a Jesus. Vamos ficar de pé, amados? Fica de pé, fica de pé. É uma palavra muito importante. Esse mês nós vamos, como eu falei domingo passado, nós vamos ser chacoalhados.
Você sabe que a gente chacoalha quem está dormindo, né? Para que se desperte. Para que se desperte. Às vezes a pessoa está no sono da indiferença, no sono da preguiça, no sono do egoísmo, do ego. E Jesus está querendo despertar todos os salvos para levar o evangelismo pessoal.